Olá, tudo bem com você? Graça e paz seja com você, com a sua vida, com a sua família. Eu sou o Wilman do Instituto Bíblico Petras e eu quero trazer uma aula para você sobre os princípios da fé. Eu quero que você pegue a sua Bíblia para acompanhar, pegue o seu caderno de anotações, não perca nada, querido. Deixe que o Espírito Santo, deixe que o Senhor acrescente mais do seu conhecimento à sua vida, para que você viva conforme a palavra de Deus. Amém? Se permita, queridos, crer nesse tempo, se permita acreditar que a palavra, ela funciona e que ela pode ser um diferencial na sua vida nesse tempo. Eu preciso dizer para você que você não precisa ser afetado grandemente, você não precisa ser afetado na sua vida, na sua saúde pela crise, porque é uma proteção de Deus para a sua vida. Amém? Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, anote tudo, não perca nada do que Deus vai passar para você nesse momento, tá bom? Eu quero fazer uma observação antes de eu entrar na matéria, que o pecado é algo que faz com que eu e você percamos de receber do Senhor. Então, não temos nada com o pecado, não temos nada a ver com o pecado, nem com as suas ações, nem com os seus pensamentos, nem com as suas intenções pecaminosas. Nós decidimos viver uma vida apartados do pecado e nós decidimos viver uma vida com Deus à luz da sua palavra, sendo guiado pelo seu Espírito. Amém? Então isso nada tem a ver com o pecado. O pecado, para nós que somos nascidos de novo, que somos filhos de Deus, o pecado é apenas um erro de percurso, porque nós como meninos, nós estamos crescendo. Entenda quando eu disse nós como meninos, nós não somos meninos, pelo menos não devemos ser. A Bíblia diz para nós sermos como meninos na malícia, mas para sermos maduros quanto ao entendimento das coisas de Deus. Amém? Mas eu quero dizer assim que nós estamos crescendo, nós estamos avançando de fé em fé, crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Senhor. Então, nesse processo é possível que nós, por falta de conhecimento, por falta de maturidade, nós venhamos a cometer erro de percurso, mas sabemos que esses erros de percurso, que também é pecado, nós podemos nos arrepender, reconhecer que erramos, nos arrepender dos nossos erros e voltar de onde nós caímos à prática da palavra e à prática do amor. Nós podemos reconectar com Deus, acertar a sintonia e voltarmos a andar com Deus na prática da palavra. Amém? Bem, eu preciso que nesse momento você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, e nós vamos ler junto. Enquanto você abre, eu preciso só dizer para você que Deus, ele não tem nada a ver com o pecado. Enquanto você abre em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu preciso dizer para você que o pecado, ele não faz parte dos planos de Deus para a nossa vida, nem para a humanidade. Tanto é que Deus não mediu esforços em investimento na minha e na sua vida para nos livrarmos dessa anomalia que nos escraviza. O pecado é a causa de todos os males da humanidade, é algo que nos escraviza e que nos leva a uma condição que nós estávamos antes, mortos em Deus, condenados ao inferno. Mas graças a Deus, que já nos livrou dessa condenação e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aonde nós podemos viver com Ele em graça e em verdade por meio da fé. E a fé, ela tem seus princípios para atuar na minha e na sua vida. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse momento. Bem, você abriu aí no livro de Hebreus, capítulo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, E eu quero dizer para você que nesse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é uma certeza e ela é uma convicção. Mas o que você precisa perguntar para o texto é: certeza e convicção de quê? O texto, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que você não está vendo. Entende? Que fé é certeza e convicções daquilo que você não está vendo nesse momento. Fé tem 100% a ver com aquilo que você não tem. Fé tem 100% a ver com aquilo que você ainda não é.
e com coisas que ainda não se materializaram. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 24, rapidamente, saia de Hebreus, capítulo 11, vá para Romanos, capítulo 8, 24, e você vai ver comigo que na esperança é que nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? O versículo 25 vai dizer: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Não te parece que esses dois livros estão falando a mesma coisa, querido? É claro que está. É a mesma mentalidade, pois é a mesma inspiração para o assunto. E a fonte é a mesma, entende? O autor, tanto de um livro como de outro, está falando da mesma coisa. Fé é uma certeza e uma convicção de algo que você ainda está desejando, você está na esperança de que aquilo aconteça, mas que ainda não aconteceu. Mas para você, quando você está agindo em fé, é algo que no mundo do Espírito já é uma realidade, amém? Fé é a certeza das coisas em que você tem a esperança. É uma convicção de fatos que não é possível ver com os olhos naturais, mas aos olhos da fé já é uma realidade. Já aconteceu. Por isso, na mentalidade do escritor Paulo, quando ele escreve a Romanos, no capítulo 8, versículo 24, como nós lemos, inspirado pelo Espírito Santo, nós, com paciência, aguardamos a materialização da fé, a materialização daquilo que nós estamos crendo, amém? Então funciona assim: quando nós cremos como que aquilo é uma verdade, aquilo já foi estabelecido, aquilo já é. Embora você vai ver ao longo desse ensino que talvez quando você age em fé e você exercita, põe ela em prática, crendo no que a palavra diz ao seu respeito, você talvez não veja imediatamente, instantaneamente a materialização disso que você está crendo, amém? Mas se você continua crendo, você continua esperando, como diz no livro de Hebreus, para que eu e você nos mantemos firmes na convicção da nossa esperança, aquilo inevitavelmente, segundo diz o livro de Marcos capítulo 11, nós vamos ler daqui a pouco, aquilo já foi estabelecido e aquilo vai acontecer, amém? Por isso que Paulo diz, com paciência o aguardamos, amém? Agora eu preciso te fazer uma pergunta nesse assunto fé. Queridos, para que serve a fé? A fé serve para quê? Ou melhor dizendo, fé para quê? Queridos, fé para tudo. A fé só não serve para pecar. Você só não pode usar esse dom que Deus te deu para o pecado, porque as coisas de Deus não têm nada a ver com o pecado. Amém? Como nós já dissemos, como eu já disse anteriormente. Amém? Então, a fé após o novo nascimento, queridos, é a porta de entrada e acesso para tudo que diz respeito à vida e à relação do ser humano a Deus. Numa relação entre o ser humano e Deus, fé é a porta de entrada. Então, assim, no momento que eu e você nascemos de novo, nós nascemos de novo pela fé. E a fé, ela nos dá o direito e o acesso às coisas de Deus. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Enquanto você abre no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, eu preciso te fazer mais uma pergunta. A fé, ela realmente é necessária? A fé, ela é realmente necessária? Nós realmente precisamos da fé? Bom, é livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível. Você percebe essa palavra? Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. Você percebe também essa palavra? É necessário. Sabe, eu me lembro agora de João capítulo, se não me falha a memória, João capítulo 3, quando Jesus ele está conversando com Nicodemos, ele diz para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, não é possível, segundo o texto de João capítulo 3, não é possível nem ver e nem entrar no reino de Deus, e nem gozar dos benefícios
do reino de Deus para nossas vidas sem nascer de novo. Então, do mesmo jeito que é necessário nascer de novo, é necessário, segundo esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, de fato, queridos, sem fé, sem crer, é impossível agradar ao nosso Deus. Amém? É indispensável, a fé é indispensável. Não é possível viver uma vida com Deus, não é possível ter uma vida de qualidade com Deus sem fé. Não tem como, é impossível. Amém? É superado essa questão, que a fé ela é indispensável, ela é necessária e é impossível ter algum tipo de vida com Deus sem fé. Vamos ver uma coisa que eu acho muito importante no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. De que maneira nós somos salvos? Nós somos salvos, sim, de fato, pela fé. Mas Efésios, capítulo 2, versículo 8, você está aí com a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então, leia comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé, a graça, não é algo que vem de mim nem de você. Nós não conseguimos produzir graça. Nós não conseguimos produzir fé. Isso é um presente, é um dom de Deus para nossas vidas. Nós éramos imerecedores dessa graça, desse favor de Deus imerecidos para mim e para a sua vida. Então, Deus, mediante a fé, pela graça é que nós somos salvos. Não tem como nós acessarmos a salvação, não tem como nós acessarmos o sozo de Deus se não for pela fé. Amém? Isso só para reforçar o conceito de que a fé ela é indispensável. Agora eu preciso te perguntar uma coisa. De que maneira então, uma vez que nós nascemos de novo, e nós sabemos que nós nascemos de novo pela fé, e nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, nós já sabemos o que é fé, eu preciso te perguntar uma coisa a respeito da fé. De que maneira então é a minha e a sua vida? De que maneira nós vivemos? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Nós vivemos por fé, queridos. Esse é o nosso estilo de vida. Esse é o nosso modelo de vida. Nós precisamos viver pela fé. 4 vezes a Bíblia repete essa citação: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O livro de Hebreus também ele vai dizer que se o justo, aquele que foi justificado pela fé, que agora ele tem paz com Deus e plena comunhão com Deus, pleno acesso ao trono da graça de Deus, ele retroceder desse estilo de vida, ou ele escolher viver de alguma outra maneira que não seja pela fé, Deus não se agrada dele. A Bíblia diz: se ele retroceder, a minha alma não se agrada dele, a minha alma não tem nenhum prazer nele. É o que o texto diz. Amém? Então, nosso modelo de vida, queridos, é pela fé e não pelo que vemos. Agora eu quero chamar a sua atenção, pare um pouco e pense comigo. Nós lemos no livro de Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fé é uma certeza e uma convicção, não é isso? Fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que se não vê, é o que o escritor de Hebreus diz. Mas agora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu preciso perguntar, queridos, aonde você está colocando os seus olhos? No que você está vendo? Sabe, queridos, nesse tempo, o mundo está colocando muita coisa diante dos nossos olhos. São outdoors por onde a gente passa dizendo coisas para nós. São informações na televisão dizendo coisas para nós. É informação na internet dizendo coisas para nós. São programas de televisão, são telejornais, são publicidades dizendo coisas para nós. Mas eu preciso te perguntar mais uma vez, meu amigo, minha amiga, aonde você está pondo os seus olhos? Você está pondo nos seus olhos naquilo que vai acrescentar fé na sua vida ou vai colaborar para fortalecer o entendimento que você tem a respeito da palavra de Deus e da fé?
Ou você está pondo os seus olhos em coisas que está alimentando a incredulidade na sua vida? Porque nada temos a ver com as circunstâncias, queridos. Eu e você, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos de acordo com as circunstâncias. Nós não vivemos com base nas minhas e nas suas experiências. Também nós não vivemos com base na cultura. Nós não vivemos com base naquilo que nós aprendemos empiricamente ao longo da vida. Eu sei que há um conhecimento muito bom e muito correto que nós aprendemos na nossa vida, mas eu preciso dizer para você que a minha e a sua vida precisa ser baseada, alicerçada na fé de Deus. Amém? Baseada na fé de Deus. Por isso, Paulo ele vai dizer muito sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, que nós vivemos pela fé. Agora, queridos, eu preciso te fazer uma pergunta. Muitos desafios se levantam na minha e na sua vida. Quem nunca teve desafios na vida? Quem nunca se levantou barreiras na vida? Quem nunca foi acometido de uma grave enfermidade, de um desemprego, de alguma falta na vida? Desafios se levantam contra nós. Mas eu preciso te perguntar de que maneira você pode vencer esses desafios. Eu vou te responder à luz da palavra de Deus. Por favor, queridos, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Enquanto você abre aí a sua Bíblia no livro de 1 João, não é o livro do Evangelho de João. É 1 João, capítulo 5, versículo 4. Eu vou molhar aqui as minhas palavras. Você abriu? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Você pode ler comigo? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que Deus, na sua sabedoria, veja que Deus, na sua presciência, Ele já conhecia eu e você, e Ele já sabia quais os desafios que eu e você enfrentaríamos no decorrer das nossas vidas. Mas Deus já providenciou um meio e um caminho de nós vencermos todo e qualquer desafio que se levanta contra a minha e contra a sua vida. Essa ferramenta chama-se fé. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo. Entenda que a Bíblia chama a fé de uma vitória. Você percebe que o Espírito Santo, inspirando João, chama a fé de vitória? Agora, não te parece um contrassenso ou algo redundante que ele diz assim, essa é a vitória que vence? A vitória precisa vencer alguma coisa porque ela já é a vitória. Mas isso serve para que eu e você entendamos que nós já temos um lugar de vitória estabelecida por Deus no mundo do Espírito, que é onde nós estamos. Amém, queridos? Porque Colossenses diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo, juntamente com Ele nas regiões celestiais. Nós estamos nele. Foi nesse lugar onde Deus nos colocou. E essa é a nossa esperança, porque Ele já venceu o mundo. Então, por causa da fé que Ele já nos deu, por causa dessa vitória, nós podemos vencer toda e qualquer barreira. Não existem barreiras, não existem problemas, não existe nenhum tipo de situação que a fé não possa superar, que a fé não possa vencer. Amém? Sabe, queridos, uma vez que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, toda a nossa vida, entenda, toda a nossa vida, toda a minha e a sua vida, já não pode ser dirigida, já não pode ser guiada por essas coisas, mas ela precisa ser guiada por fé. Seja lá o que eu e você precisamos fazer, queridos, precisamos fazer, seja lá o que for que fizermos, pela fé. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Eu vou ler essa citação em 3 versões diferentes, só para ajudar o entendimento. Eu quero, enquanto você está abrindo Romanos capítulo 14, versículo 23, encorajar você a baixar no seu smartphone, no seu tablet, aplicativos que vão te ajudar a ter um esclarecimento e uma clareza maior sobre a palavra de Deus. Porque esses aplicativos, eles têm várias versões da Bíblia, eles têm dicionários bíblicos, eles têm comentários bíblicos que vão ajudar você a entender melhor a palavra de Deus, amém? São recursos que eu creio que Deus disponibilizou para nós nesse tempo nos aperfeiçoarmos ainda mais. Então, você abriu aí no livro de Romanos capítulo 14, versículo 23, diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé
é pecado. É o que a Bíblia diz, que tudo que não provém de fé é pecado. Há um certo professor, há um certo mestre, que ele fala assim: eu gostaria muito de ter dito isso primeiro, mas não fui eu que disse, foi o escritor de Romanos, foi Paulo que disse que tudo que não provém de fé, tudo aquilo que não provém de fé, queridos, é pecado. Amém? Eu quero ler essa mesma citação na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, o mesmo versículo 23 de Romanos 14: mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Veja, a Bíblia diz que aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Entenda, o contexto aqui é um contexto judaico. Paulo está escrevendo aos romanos, à igreja de Roma, as pessoas que são tanto judeus como pessoas que se converteram ao cristianismo. E no contexto do que estava acontecendo, eles estavam condenando as pessoas porque as pessoas estavam comendo coisas que os judeus achavam que não deveriam comer. Só que Paulo está colocando uma ordem bíblica, uma ordem cristã sobre o assunto. A Bíblia diz que agora você já não é mais guiado pela lei. Paulo diz que você já não é mais guiado pela lei, você é guiado pela fé. E a lei dizia que você podia ou não podia comer isto ou aquilo, mas agora você já não toma suas decisões baseadas na lei, você toma suas decisões baseadas na fé. E fé não tem nada a ver com dúvida. Se você não tem certeza, se você não tem convicção, porque nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é uma certeza e uma convicção a respeito de fatos que você está esperando e que você ainda não está vendo. Então, a fé é uma certeza e uma convicção de coisas que ainda não aconteceram, mas que você tem fé que aquilo está acontecendo nesse momento no mundo do Espírito, e se ainda não se materializou, está para se materializar. Amém? Então, você precisa fazer e tomar as suas decisões baseadas em fé. Fé, que é uma certeza e uma convicção. Então, baseado nesse entendimento, Paulo vai dizer aqui que se você tem dúvida na hora de tomar uma decisão, embora o contexto aqui é a comida, mas o princípio são decisões que nós tomamos, inclusive decisões muito simples. Se você toma qualquer decisão baseado em dúvida ou com dúvida, queridos, é melhor que você não faça. Veja o que diz a versão NVT. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Entende? Quem estabeleceu a fé foi Deus. Quem estabeleceu os princípios da fé foi Deus. Então, se alguém pode condenar alguém por estar fazendo alguma coisa fora os princípios da fé, a única pessoa que tem essa autorização e essa autoridade é o próprio Deus que criou a fé. Então, nós precisamos andar e viver por fé. Então, simplificando, queridos, se você não tem certeza e você não tem convicção, não sabe se aquilo que você está fazendo ou está prestes a fazer é certo ou é errado, se você não tem uma plena certeza e uma plena convicção, queridos, eu preciso te dizer, é melhor que você não faça. É melhor que você busque a Deus, que você busque clareza em Deus antes de tomar uma decisão. Amém? Aí depois que você toma essa decisão, você toma ela baseada em fé, tá bom? Porque se você fizer baseado na dúvida ou com dúvida se aquilo que você está fazendo, a Bíblia diz que esse tipo de atitude é pecado, e isso é muito sério. Isso pode ser a diferença entre uma grande vitória ou um grande prejuízo. E isso pode ter uma repercussão muito grande na sua vida. Tem decisões que a gente toma na vida que não tem volta. Já pensou? Você toma uma decisão, será que eu caso com esse varão? Será que eu caso com essa varoa? Será que eu não caso? Mas é de Deus, mas não é de Deus, eu fiz prova de Deus e tal. Mas aí você está com dúvidas ainda, mas aí você é tão encantado pela beleza, pelo carisma, pelo talento, pelos dotes, pela formação. Você pensa em uma estabilidade financeira ao tomar uma decisão de se casar com uma pessoa, e aí de repente você não tem plena certeza, você não tem plena convicção, mas baseado nas circunstâncias, mesmo com dúvida, você casa. E de repente, quando você casa, você percebe que você tomou a pior decisão da sua vida. E agora? E agora? Não tem volta.
Você agora precisa buscar em Deus uma forma de resolver essa situação, porque não tem volta. Você casou, você se aliançou com uma pessoa. Você se casou com um varão, você se casou com uma varoa. Eu estou apenas dando um exemplo do casamento para te dizer que existem situações que, se a gente se envolver, pode causar danos e pode causar prejuízos que não tem volta. Amém? Então é melhor, queridos, decidir, seja lá o que for que nós formos decidir, nós decidamos por fé. E aí eu vou te dar um conselho, fica aqui a dica do mestre. Você aprenda a tomar as suas decisões por fé nas pequenas coisas. Por exemplo, que sandália eu vou calçar, que sapato eu vou calçar, que meia eu vou calçar. Aí você tenta tomar as menores decisões da vida, decisões simples como essa, se você vai vestir essa ou aquela camisa. Tenta decidir baseado em um testemunho interior. E eu vou falar disso mais na frente, sobre como que a fé é guiada, como que a fé é dirigida. Amém?